aí, meus queridos, tudo bem? Mais uma vez nós estamos aqui gravando este podcast e hoje estaremos entrevistando um grande amigo nosso, o pastor João Filho. E aí, Otávio, o que esperaste sobre esse momento? Saudações, meus irmãos, é um grande prazer novamente estar aqui em mais uma edição do nosso podcast especial. E como sempre, a gente vai romper as fronteiras aqui do Brasil e dessa vez, Herbert, vamos para uma viagem especial, diretamente para Bolívia. Vamos falar com o nosso querido amigo, como você já disse, o pastor João Filho, que está aí na linha para conversar com a gente. Pastor João Filho, é um prazer receber você aqui, seja muito bem-vindo, está conosco aqui no nosso podcast. Queridos irmãos, ouvintes que estão nos acompanhando, Herbert e Otávio, a minha saudação é com a paz do Senhor e o prazer, na verdade, é todo meu de poder, de alguma forma, contribuir, edificar vidas e expandir a mensagem do Evangelho e também acredito que teremos alguma oportunidade para contar experiências que temos tido no campo missionário transcultural. A gente pensou aqui em várias perguntas para lhe fazer, João. E Otávio vai começar com a primeira pergunta. Exatamente. A gente fala aqui com esse tom mais amigável porque a gente já conviveu há algum tempo com o pastor João Filho, e aí a gente já tem essa intimidade de chamar de João e tal. Mas certo, então nós já temos algum conhecimento da história do pastor João Filho, e a gente quer compartilhar alguma dessas coisas e ouvir dele para que vocês também, que acompanham o nosso podcast, possam ser edificados através da história e da trajetória de vida. Pastor João Filho, como nós sabemos, algumas pessoas, desde os 15 anos você já começa a auxiliar o seu pastor, a sentar a sua retaguarda lá. Como é que se deu esse processo aí, você desde cedo, desde a sua adolescência, servindo ao Senhor e já auxiliando um pastor nos trabalhos na sua congregação? Bom, na verdade, para mim foi desafiador, mas ao mesmo tempo um grande privilégio. Como vocês falaram, aos 15 anos de idade, eu estava em viagem com o meu pastor na época e ele me fez uma pergunta: qual era a idade que eu tinha? Eu respondi que tinha 15 anos. Ele olhou para mim e falou que a idade era muito pouca para o que ele estava pretendendo. Eu então perguntei o que ele gostaria. Fiquei curioso nesse momento. Eu já estava bem envolvido na obra de Deus. Os meus pais sempre foram crentes. Nasci no Evangelho, cresci no lar cristão. Cresci ali envolvido na igreja, juntamente com os meus irmãos. E quando esse pastor me fez essa pergunta, eu, curioso, perguntei ao que se deveria. Ele então disse que estava pretendendo me colocar para auxiliá-lo lá no púlpito, ser um obreiro. Só que quando eu falei que eu tinha 15 anos, ele disse: não, é muito novo, não dá para o que eu estou querendo. Porque na verdade nessa época todos os auxiliares do pastor eram acima de 40 anos, 50 anos. E eu disse: pastor, não se preocupe, porque para mim ser o seu auxiliar, eu não preciso estar lá no púlpito. Aonde eu estiver, pode contar comigo. Eu quero ser o seu auxiliar. Então ele, acredito que admirado com a resposta. Ousada. Pouco tempo depois, ele me fez a indicação para auxiliá-lo como obreiro e me colocou bem do lado dele. E foi os primeiros contatos que eu comecei a ter com a chamada pastoral. Foi nesse momento que eu comecei a descobrir essa chamada na minha vida e comecei a me dedicar, e até hoje nunca parei. Estamos servindo o reino, de alguma forma contribuindo para a expansão do Evangelho do Senhor Jesus. E era exatamente isso que a gente ia te perguntar. A partir desse pedido, tu já sentiu a chamada ministerial? Tu já tinha essa intenção anteriormente? Como foi essa recepção? Ou foi algo que tu veio a desenvolver depois? Ou tu já tinha aquele anseio? Como é que foi isso?
Bom, ainda criança, a minha irmã, ela coordenava o grupo de crianças e ela começou a me incentivar a pregar nos cultos de criança. E eu preparava as mensagens. Na verdade, o meu sermão não era um sermão, não era por tópicos. Eu acabava escrevendo todo um capítulo da Bíblia e começava a ler quando eu tinha a oportunidade. Inclusive até hoje eu tenho guardado essas primeiras mensagens, quando ainda criança, que eu escrevia numa folha de papel, chegava lá na frente e lia tudo que eu escrevia. Agora, a questão da chamada pastoral, ministerial, foi de fato quando eu comecei a auxiliar o meu pastor na época. Foi quando eu comecei a andar com ele e comecei a sentir essa vocação divina para o ministério da palavra. E eu creio que já havia na minha vida. Já havia, porque desde criança a minha mãe, ela me conta que pessoas já haviam sido usadas por Deus para confirmar essa chamada divina na minha vida, mas o descobrimento dela se deu no momento que eu comecei a auxiliar esse pastor, e foi o momento que Deus começou a confirmar essa chamada, a se revelar e confiar esse ministério na minha vida. É até interessante que, primeiramente, a Bíblia diz que para tudo há um tempo. Quando nós vemos lá em Eclesiastes 3, diz que Deus tem um tempo para todas as coisas. E a gente observa que mesmo com pouca idade, você já estava tomando responsabilidades bem à frente do seu tempo, ou pelo menos para a maioria das pessoas. Você deve conhecer que existem amigos de ministério que foram começar bem mais tarde. E nós observamos que aconteceu bem mais cedo contigo, né? Como foi lidar com isso? Como é que as pessoas viam você tão mais novo, com responsabilidades tão maravilhosas? Já ao lado do pastor, será que os irmãos colocaram uma criança ali do lado? Podemos até imaginar, né? Uma criança, um adolescente com uma responsabilidade dessa tão grande. Como é que você via a percepção das pessoas também em relação a isso? E só antes de tu responder, eu já até tiro assim como exemplo, porque eu e o João, nós temos a mesma idade. E eu fico observando, cara, João é o meu irmão de mesma idade, mais velho. Porque realmente a experiência, o andamento, né? Isso entendendo que cada pessoa tem seu momento, seu tempo de maturação, a própria vida de cada um vai moldando, né, João? Olha, eu acredito que se uma pessoa ela é impaciente, ela jamais pode ser um agricultor. Porque o agricultor, ele nos ensina que existe o tempo de plantar a semente, e a semente deve ser certa e no lugar certo, para ter o seu crescimento no devido tempo, segundo as condições certas, para que essa semente ela venha germinar e florescer futuramente e frutificar. Eu vejo isso como um trabalhar de Deus. Dessa forma que a gente vê na natureza, a gente pode ver como Deus trabalha em cada pessoa. Claro que a vocação divina, ela é pessoal. Deus chama conforme a sua soberana vontade para os seus propósitos, que são também soberanos. Não é porque um é melhor que o outro, não é nem pela questão da capacitação ou desenvoltura. Claro que isso de alguma forma vai cooperar, mas Deus chama conforme a sua soberana vontade. O Kairos de Deus é perfeito. Deus não falha. Alguém pode pensar, foi chamado para auxiliar um pastor com 15 anos de idade, não demorou muito, com 18 anos eu fui convidado para o diaconato por esse mesmo pastor. Depois, para o ministério pastoral, com 24 anos de idade. E logo então,
para as missões transculturais. E alguém pode pensar, não aprendeu nada, não passou por nada, como alguns que não conhecem a história, não conhecem a nossa vida, acabam pensando essas coisas. Mas, na verdade, tantas situações que Deus permitiu eu passar para que hoje eu estivesse aqui falando com vocês, podendo cooperar com vocês de alguma forma. Foi um trajeto, situações que aconteceram em um mês, que parece que foram anos. Que Deus foi me preparando, às vezes nas madrugadas, na calada da noite, permitindo também alguém que não estava entendendo a chamada de Deus na minha vida. Eu lembro bem que assim que o pastor me chamou, com 15 anos de idade, para auxiliá-lo, eu comecei a me dedicar, a me envolver, e algumas pessoas me incentivavam, me davam bíblias de estudo. Inclusive até hoje eu tenho bíblias de estudo de pessoas que me presentearam, livros, e começaram a me incentivar para o ministério da pregação, para me envolver mais. Só que passou um tempo, uma dessas pessoas que me incentivavam chegou um dia e falou que precisava conversar comigo. Eu fui na casa dele bem cedo e pensei que ele iria me dar uma bíblia de estudo, ou então um livro ou uma gravata, porque eu estava nesse tempo que as pessoas estavam me presenteando e me incentivando. Contava com mais um presente. Ele disse para mim, eu pensava que era isso, né? Quando eu entrei na casa dele, ele fechou a porta, mandou eu sentar no sofá, e ele não sentou, ficou de um lado para o outro, e eu sem entender, e ele começou a desabafar, falando que o pastor não estava orando, o pastor havia enlouquecido, tinha colocado uma criança para auxiliar ele. Como eu falei, na época, todos os obreiros tinham já uma idade tenra, e eu era a criança ali no meio dos barbados, né? Pequeno Davi. E ele, tudo aquilo que ele queria falar para o pastor da igreja, ele acabou despejando em cima de mim. Eu não consegui nem chorar externamente, as lágrimas corriam por dentro, e essas são as piores lágrimas. O pior choro é o choro que você tem por dentro, é uma angústia, é uma situação, foi o que eu estava sentindo no momento. E depois de minutos, creio que 1 hora, essa pessoa falando isso, ele disse: o que é que você tem a falar? Eu fiquei calado até o momento. Eu disse para ele: vamos orar, deixa Deus fazer como Ele quer fazer. Eu não fui chamado pelo homem, Deus chamou. Se Deus chamou, Ele sabe de todas as coisas. Eu mesmo não entendo e não havia entendido por que Deus havia me chamado, por que eu estava passando pelaquela situação. Mas na verdade era Deus me lapidando, era Deus me dando estrutura, era Deus me fortalecendo para que hoje a gente pudesse suportar algumas situações que na verdade são desafiadoras, mas o Senhor jamais nos colocará em uma situação. Ele, quando coloca, Ele nos prepara, Ele nos forja, Ele nos dá uma certa estrutura para que a gente venha suportar determinadas provações nas nossas vidas. E o fim de tudo isso é a glória de Deus, né? Glória a Deus. Pastor João Filho, e de já então você já com 18 anos começa a auxiliar como diácono, e fazer essa tarefa, a obra do Senhor só, também não é fácil. Ao invés de fazer só uma pessoa, claro que tem o auxílio do Senhor, como diz o pastor Coutinho, 2 é melhor, né? Então você logo entende também a necessidade de casar. Como é que você fez essa escolha? Como é que a pessoa que está ao seu lado, que é a missionária Brenda, encarou a sua chamada para estar auxiliando
durante todo esse processo seu cumprindo o ID do Senhor? Bom, quanto à questão de matrimônio, eu estava tão envolvido na igreja, nas coisas de Deus, me dedicando no ministério da palavra, certo, que eu, na verdade, não estava tão preocupado quanto a casamento. Mas sabia que existia essa necessidade. Na escola, eu, por graça divina, formei um grupo de evangelização e nós, todos os dias, no intervalo, a gente evangelizava. Tínhamos 15 minutos e esses 15 minutos a gente fazia um culto. E vinham outros alunos de escolas vizinhas nos visitar. Às vezes terminava a aula, a gente ficava na escola, a diretoria da escola já havia nos autorizado a permanecer lá e a gente fazia orações, se reunia, compartilha a palavra, louvava a Deus. Foi quando eu tive o primeiro contato, quando eu conheci a missionária Brenda. Ela foi convidada por uma amiga de ir lá na escola e nos reunimos lá. Foi quando eu conheci a missionária Brenda. Na época eu tinha 17 anos e ela tinha 14 anos. Olha só. Éramos bem jovenzinhos, né? Verdade. Foi quando a gente se conheceu. Eu creio plenamente, assim como ela tem essa convicção, que foi assim uma coisa de Deus. Foi algo de Deus, preparou esse momento. E exatamente no dia do meu aniversário, olha só, 28, presente para que todos já saibam o dia do meu aniversário, não vou falar o ano, só o dia e mês, 28 de novembro, 28 de novembro. eu conheci a missionária Brenda. E até hoje estamos juntos, graças a para a Deus. glória de Deus, juntos, servindo ao Senhor e buscando a cada dia melhorar também como casal, né? Sim. Cada dia a gente vai amadurecendo, a cada dia a gente vai aprendendo. Certo. E, pastor João Filho, junto com a sua chamada, o senhor já havia imaginado fazer missões além das fronteiras do Brasil? Olha, essa questão, na verdade, houve profecias. Eu lembro que uma vez eu acho que eu tinha uns, creio que por volta de 13 ou 14 anos. Antes do 15. Eu estava em um círculo, sim, antes de estar auxiliando o pastor. Eu lembro que eu estava em um círculo de oração e uma irmã que estava pregando, ela foi usada por Deus. Ela profetizou e disse que era para mim arrumar as minhas malas, que Deus ia me tirar do Brasil, ia me levar para um lugar onde eu não conhecia. Sinceramente falando, eu guardei aquela mensagem, mas o tempo foi passando e eu não via, conforme a minha vista, possibilidade alguma do cumprimento dessa promessa, dessa profecia, né? Certo. Foi, de repente, eu comecei a fazer o curso de missões transculturais, o CMT, que é o curso da IADESLA, Igreja em São Luís, promovido pela SEMADESLA, que é a secretaria que eu faço parte, Secretaria de Missões da Assembleia de Deus de São Luís do Maranhão. Ela é conduzida pelo pastor Jackson Douglas Pires. Ele é o nosso diretor de missões. Existe uma base bem organizada, graças a Deus. A nossa Secretaria de Missões é se não uma das mais organizadas e tem se estruturado a cada dia para fazer missões. Glória a Deus. E eu tive a oportunidade de fazer esse curso de missões. Inclusive as pessoas que estão nos escutando, se ainda não conhecem, procurem conhecer através das redes sociais da SEMADESLA. Tem no Instagram e tem no Facebook. E você vai
poder ter a oportunidade de fazer esse curso de missões transculturais. Não necessariamente aqueles que fazem o curso de missões serão enviados para o campo missionário transcultural, mas de alguma forma servirá para um ministério, seja local, seja transcultural também, se for o caso, né? De alguma forma vai servir. Eu tive a oportunidade de fazer, juntamente com a irmã Brenda, fizemos o curso de missões transculturais. Quanto tempo é esse curso? Na época eu fiz 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses. Foi a durabilidade do curso. Certo. E, na verdade, foi muito bom, muito produtivo o curso de missões transculturais para as nossas vidas. Hoje, muita coisa que a gente aplica, coisas no campo missionário, são resultados do que a gente aprendeu no curso CMT, curso de missões transculturais. E assim, com certeza o CMT teve uma grande participação nisso. Mas como foi o convite? O convite para ir para a Bolívia? Como é que se deu esse desenvolvimento? Como é que foi esse chamado para direcionar você para ir exatamente para a Bolívia? Quem foi o mediador disso? Como foi que você foi olhado com esse objetivo para ser enviado exatamente para esse local? Bom, quando a gente concluiu o curso de missões transculturais, a gente começou a ter um envolvimento de forma bem direta com a Secretaria de Missões da Igreja em São Luís. Nós tirávamos um dia por semana, estávamos lá operando tudo que eles precisavam, a gente estava disponível para servir. E surgiu então uma oportunidade de alguns missionários que estavam se preparando para serem enviados para a Venezuela. Eram casais de missionários, alguns jovens e outros já que tinham os filhos já criados. E a gente então começou a se disponibilizar para ser enviado para o campo missionário transcultural. Só que não foi a vontade de Deus e, na verdade, foi bom. Claro, a vontade de Deus ela é perfeita, ela é boa, ela é agradável. E a gente estava recém-casado, creio que não fazia nem 1 mês de casados. E o pastor Jackson nos aconselhou, nos orientou que era para a gente aproveitar mais esse tempo de recém-casados. Certo. E a gente acabou orando e esperando em Deus. Depois, passa-se um tempo, alguns meses, não foram muitos meses, a gente foi chamado pelo pastor Jackson novamente para ver a possibilidade de sermos enviados para a Argentina. Certo. E a gente novamente nos colocamos à disposição, oramos a Deus. E depois da Argentina surgiu Bolívia. Terceira tentativa. Na terceira tentativa. Nesse ínterim, a gente já estava assim, de certa forma, se perguntando: Senhor, será que nós temos essa vocação? Será que essa é a vontade de Deus de sermos enviados para o campo missionário transcultural? Veio a memória, porque não foi para Venezuela. Como é? Veio à memória aquela profecia que você havia recebido? Eu me lembrava, mas também teve algumas dúvidas. Nesse momento, pairavam as dúvidas, porque eu me perguntava, tanto eu quanto a irmã Brenda, nós não fomos enviados para a Venezuela, não fomos enviados para a Argentina, agora a Bolívia. E a viagem para a Bolívia, ela foi adiada 2 vezes. Que peso, hein, João? Foi adiada 2 vezes. E as pessoas já estavam
informadas de que eu seria enviado para o campo missionário. E algumas se perguntavam, algumas até mandavam mensagem: como é que está aí no campo missionário? Eu ainda não tinha sido enviado. E para mim estava sendo, de certa forma, difícil, porque meu Deus, o que vai ser? Porque as pessoas já estão pensando, algumas que eu já até estou no campo missionário, outras, quando me olham, perguntam: e aí, quando é que vai ser enviado? O que aconteceu? E eu acabava dando somente a resposta: tá nas mãos de Deus. Deus vai fazer a vontade dele. Gera uma atenção, de certo? Exatamente. Mas quando chegou o momento certo, que Deus havia já preparado, conforme a sua soberana vontade, a gente foi enviado. Estamos aqui no campo missionário, servindo a Deus, mais especificamente em Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Já há quanto tempo, João, que você já está aí? Olha, já faz 1 ano e meio. Agora, no dia 1º de agosto de 2020, vai fazer 2 anos que a gente está aqui servindo a Deus. Glória a Deus. E depois de ir embora para a Bolívia, meu amigo deixou aqui uma boa biblioteca, não foi? Como é que foi isso aí? Você pôde levar alguns, ficou muitos. Eu já posso adiantar que eu ganhei pelo menos aí 3 livros, Otávio. E como é que foi isso aí? Eu não sabia dessa, porque eu não ganhei nenhum. Ah, meu amigo. Olha, esse foi um momento bem doloroso, viu? Porque eu fiz um investimento bom, comprando algumas literaturas boas, mas havia uma limitação no peso e eu não poderia trazer tudo que eu queria trazer. Então eu tive algumas escolhas. Existem alguns livros que marcam a nossa vida e eu tive que trazer esses livros até que eu já havia lido, mas são livros que a gente utiliza ali na cama, né? Qualquer coisa a gente dá uma lida novamente, é uma renovação para a nossa fé. Eu não tive a oportunidade de trazer tantos livros, mas trouxe alguns. A maioria, a grande parte dos livros ainda estão guardados. Oportunidade aí para me presentear com alguns, já que o Herbert ganhou. Quem sabe, né? Quem sabe, Otávio? Quem saberá. E aí, João, seguindo, né, o tempo que se passou, como foi a chegada na Bolívia? A receptividade dos irmãos, a própria situação da igreja, tanto local quanto a nível nacional, a situação do Estado em si. Como é que foi tudo isso? Primeiro contato aí com os irmãos. Isso. Que estamos tratando de mudança. Às vezes, mudança aqui no próprio interior, a gente já sofre algumas alterações, não lidar muito bem. Agora imagina mudar para uma região totalmente distante. Uma cultura diferente. Como é que foi esse primeiro contato aí com os irmãos e a cidade em geral? Olha, a cultura, ela é diferente. E a gente estuda, a gente recebe uma preparação para a questão do choque cultural. Mas, querendo ou não, ele existe e ele vai ter. De acordo com a forma que você se prepara, é que vai demonstrar como será esse impacto, esse choque cultural na sua vida. Hoje, na verdade, alguns livros que tratam esse assunto missiológico, eles já não utilizam mais a palavra transcultural. Alguns utilizam a palavra intercultural. Além de você estar em uma outra cultura, você precisa mergulhar na cultura desse povo. Aí existe um desafio, porque a pessoa foi criada de um jeito, tem os seus costumes, tem os seus hábitos, e se despir dessas coisas para abraçar uma cultura, claro que nem tudo cultural é maligno,
Existem coisas culturais que são antibíblicas, mas existem coisas que são da cultura do povo. E a Bíblia não condena tais costumes, tais culturas. E a gente passou por esse choque cultural. A gente havia estudado o idioma, aqui eles falam um espanhol castelhano, existem palavras que são nativas, muitas palavras que não se fala no espanhol, não se encontra na ortografia espanhola. São palavras nativas e tem palavras difíceis. E existem dialetos, existem outros idiomas, quechua, guarani, são dialetos difíceis de se falar. Mas a gente agradece a Deus porque eles tiveram paciência com a gente, apesar, como eu falei, a gente havia estudado, mas é diferente você estudar e quando tem esse contato de praticar, de falar. Mais que tudo, eu acredito que se deve ouvir. Eu lembro que a gente ouvia músicas, o primeiro contato que a gente teve foi com os jovens da igreja, a gente começava a ouvi-los, a gente pedia para eles mais despacito, ou seja, falam mais aí tranquilos que a gente quer entender vocês. Pastor João Filho, é verdade que eles falam bem rápido mesmo? Olha, tem alguns que falam muito rápido. Para você entender esses que falam rápido, você já precisa ter um certo domínio do idioma. Sim, e eu lembro quando a gente chegou, um dos momentos assim bem interessantes, até engraçado, foi quando a gente foi no mercado. Sim. Os mercados daqui são bem grandes. E mercados, né, aquelas feiras grandes. Daqui. Como é? Quando você fala de mercado, é como se fosse a feira daqui? Exatamente. Aqui a gente chama mercado, né? É como se fosse uma feira grande. Vende comida, vende várias coisas, frutas, né? Tudo de comida vende aí. Certo. E eu lembro que eu fiquei... Nesse dia eu até me perdi. Eu estava com um grupo de pastores e eu fiquei perdido porque eu não entendia nada, absolutamente nada. Um aglomerado de pessoas. Quis falar e eles... Como é? Um aglomerado de pessoas aí. Um aglomerado de pessoas, um falando, outro falando. Eu não sei se eu sorria, se eu ficava estressado porque eu não entendia nada. Meu Deus do céu, onde é que eu tô? Parecia que eu estava em outro mundo. E na verdade era uma cultura totalmente diferente. Literalmente diferente. Mas não foi um bicho de 7 cabeças, porque as primeiras pregações que eu fazia, eu escrevia tudo. Voltou ao início lá dos cultos de criança, quando você escrevia as pregações. Exatamente, voltei àquela mesma época. Agora escrevia no espanhol. Foi uma nova etapa, eu escrevia tudo que eu ia pregar, escrevia tudo, aí eu distribuía essa mesma folha para os irmãos, para não ficar lendo sozinho, né? Eu botava eles para ler junto comigo. Para se interter aí na pregação lida. E os louvores aí que vocês louvam, eles são conhecidos aqui também? São só traduzidos para eles louvarem? Olha, alguns são conhecidos, mas falando do nosso inário, é curiosidade de muitos assembleanos. Isso. Como é o inário de vocês? É o mesmo inário das Assembleias de Deus no Brasil? Existem muitos hinos que não estão no inário das Assembleias de Deus no Brasil. Alguns foram traduzidos, mas as palavras são diferentes, as estrofes são diferentes. Mas de alguma forma os hinos também das Assembleias de Deus aqui na Bolívia, Assembleia de Deus Boliviana, são nosso inário também, é um inário muito bonito e muito edificante. E João, nesse contexto, quais foram as estratégias adotadas por vocês para continuar os trabalhos,
Eu sei que tu chegou e progrediu, deu procedimento a um trabalho que já havia. Qual foi a estratégia que vocês adotaram? Olha, a gente, nos primeiros dias, meses, a gente foi um momento de conhecer o povo. Ter um conhecimento, a gente não se apressou de forma alguma. Graças a Deus a gente ficou um tempo aqui. O pastor que hoje novamente retornou para o Brasil, ele ficou conosco e ele nos deu uma certa assistência, suporte, de nos acompanhar, de nos orientar, de nos apresentar para as igrejas que nós seríamos responsáveis aqui. E a gente aproveitou bem esse tempo. A gente aproveitou para conhecer, para visitar. Tem a questão também da culinária deles, diferente. A comida é diferente. O cardápio aqui é muito variado mesmo. Você já se Algumas adaptou? Comidas. Hoje, graças a Deus, a gente está bem adaptado. A gente já consegue comer tudo. depois de 1 ano e meio, Tudo né? que... depois de 1 ano e meio já era tempo, né? Mas nos primeiros meses, a gente, sim ou sim, é necessário você ter essa cautela e ajudar a si mesmo para esse momento de adaptação. É uma adaptação cultural, é uma adaptação climática, são muitos fatores, e a gente foi pouco a pouco se adaptando. Eu acredito que essa paciência, essa espera, acabou nos ajudando muito para não sofrer um grande choque cultural. Como eu falei, é inevitável, mas essa espera, essa paciência que a gente teve, esse momento de aproveitamento com o pastor que estava conosco, foi muito bom, porque a gente acabou vendo a realidade qual era, vendo de longe, se aproximando pouco a pouco. Como a Bíblia diz, quando Moisés olhou a sarça, ele se afastou da sarça e Deus disse: se aproxima, Moisés. No momento que Deus mandou Moisés se aproximar da sarça, ele se aproximou. Aí Deus disse: não te chegues para cá. Chegou o momento que Deus disse: pare bem aí, não te chegues para cá. Tire a sandália dos teus pés, porque o lugar é santo. E a gente, algumas coisas, ficamos de longe, olhando a sarça pegando fogo, né? Certo. Pastor, o João Filho, você E hoje, graças a Deus, sim, continue. a gente já está, de alguma forma, adaptado à cultura do povo. Você falando de comida, eu me lembrei e fico a imaginar que aquele peixe que o pastor Daniel Matos prepara deve ter feito falta aí para você, né? Olha, eu me lembro, meu Deus, era uma coisa assim, celestial, comer aquele biabanha com o nosso pastor Daniel, é muito bom. Hoje eu até evito me lembrar disso, do biabanha, do peixe. A causa missionária é maior. Vale o empenho aí, vale o esforço. Vocês olhando o mapa, vocês vão perceber que Bolívia não tem mar. Não é um país que tem mar, não é um país que tem tantos rios. Então, a escassez de peixe, de frutos do mar é grande. Mas a gente sente falta, mas também aproveita da culinária que o povo tem aqui, né? Graças a Deus. E pastor João Filho, no processo aí de evangelização, quais foram os desafios que vocês enfrentaram no processo de evangelização? Ou, já que falou também de estratégias,
qual é a abordagem que vocês fazem aí para levar a palavra de Deus para as pessoas, para ganhar almas para Jesus? Bom, eu me lembro agora, sem fazendo essa pergunta, Certo. quando a questão do trabalho de evangelização, são palavras de Paulo, quando ele diz que ele também se afadigava, esforçando-se, e se esforçar significa se agonizar o mais possível que ele podia, segundo a eficácia aí significa um aperfeiçoamento, uma manifestação divina na vida, no ministério de Paulo, que operava na vida dele. Eu aprendo com isso que Paulo, ele não apenas sofre. Paulo, ele não apenas desempenha a sua mordomia de pregar o ministério de Deus. Ele também trabalhava, ele se esforçava. Ele buscava conhecer a necessidade do povo para servir e aplicar as estratégias necessárias para que a mesma mensagem pudesse alcançar culturas diferentes, povos diferentes. A mensagem jamais será modificada, mas as estratégias elas mudam de acordo com o tempo, de acordo com a cultura, de acordo com o povo. Foi o que aconteceu aqui. As estratégias que nós aplicamos no método da evangelização, Certo. ela é diferenciada no contexto da igreja brasileira. Ela é diferente. Porque o povo boliviano, eles são um povo originários, a maioria deles são originários indígenas. Então, eles não têm eles não são tão extrovertidos, eles são mais introvertidos. Nesse quesito, a gente busca uma forma de evangelizar de aproximação. A gente se aproxima, primeiro precisa-se criar um laço de confiança. Isso. Exatamente. Quando existe esse vínculo de confiança, é quando a pessoa começa a dar credibilidade no que você prega. Ela começa a dar ouvido à mensagem que você está transmitindo, começa a se dispor para entender, para recebê-lo na casa, reúne a família. Então isso é uma questão de um trabalho assim, de fase, de etapa. É um processo um pouco demorado, né? De conquista, vai é um processo a longo prazo. É um processo demorado. Querendo ou não, você tem que gerar esse vínculo de confiança. Criando esse vínculo de confiança, aí a coisa começa a fluir e utilizar alguém da família, né? Quando alguém é salvo da família, que já recebeu o evangelho, no caso. Principalmente quando é a dona de casa. A esposa. Aqui a chave é você ganhar a dona de casa para Jesus. Ganhou a dona de casa para Jesus, você abre as portas. Começa então começa a influenciar o marido, logo os filhos, e assim a família começa a dar espaço para a mensagem do Evangelho. E pastor João Filho, como é a dinâmica dos cultos aí, a liturgia, como é feita aí os cultos? Como a Assembleia de Deus na Bolívia, ela foi fundada por missionários brasileiros, eles deixaram inclusive esse legado da liturgia de culto, e a gente tem uma liturgia um pouco semelhante à liturgia das Assembleias de Deus no Brasil. O que difere alguns costumes, algumas coisas que tem no culto,
o momento do louvor, o momento da adoração, que é costume nosso ficar em pé, aplaudir, todo momento do culto, tá aplaudindo, tá em pé. É o momento do louvor, é costume nosso de fazer assim, bem, né? alegre mesmo, né? Mas em termos gerais, a liturgia ela é bem semelhante aí à nossa igreja no Brasil. E falando de sociedade, a gente sabe que há poucos meses houve as eleições presidenciais na Bolívia, né, dia 20 de outubro desse ano, e a gente observou que foi um momento de muito conflito, João, aqui do Brasil. Na verdade, a América do Sul ela está em efervescência política. E como é que foi passar? Você acabou estando, né, você participou, você estava na Bolívia nesse momento. Como foi, primeiro, a sua visão sobre o que estava acontecendo e como a igreja esteve diante desse acontecimento? Bom, aconteceu uma coisa surpreendente, porque isso ficou marcado na história da Bolívia e nós acompanhamos todo esse processo que a Bolívia, na verdade, ainda está passando, porque a atual presidente é interina, não é definitiva, agora em 2020, certamente nos primeiros 3 meses vai ter novamente eleições para o novo presidente na Bolívia. Inclusive pedimos as orações porque existe algumas pessoas que estão falando que talvez vão ter novamente manifestações agora em 2020. Mas colocamos diante de Deus para que Ele venha estar nos guardando. Na verdade, a Bolívia parecia perdida a sua democracia e a sua legalidade. Foi momentos difíceis, mas o povo boliviano, na sua maior parte, ele se uniu, já não podia aceitar um governo que, conforme a própria equipe que foi enviada das Nações Unidas, da ONU, que vieram aqui na Bolívia e fizeram um aparato, uma investigação, foi comprovada que teve fraudes nas eleições presidenciais de 2019. Então, com isso, acabou agravando mais e o povo não aceitou, já não estava aceitando mais o governo da época e começaram a fazer manifestações. Foram 21 dias, as avenidas, as ruas totalmente bloqueadas, 24 horas por dia. Haviam bloqueios. Isso não era somente aqui em Santa Cruz, era por toda a Bolívia. Eles estavam fazendo manifestações, já não queriam mais esse governo. A maior parte se uniu e com isso o presidente na época ele não suportou tantas manifestações, surgiram ameaças, alguns ameaçaram ele que devia deixar o governo, ele não queria deixar, mas houve ameaça e ele acabou renunciando. Enquanto isso, a igreja ela estava desenvolvendo seu papel. O papel da igreja vai além de um papel político. O papel da igreja, claro, existe um papel como cidadãos, mas vai muito além disso, porque existe uma responsabilidade, um dever espiritual sobre uma nação. E a igreja se uniu, nós mesmos aqui unimos as igrejas. Eu tive a oportunidade de me reunir com alguns presidentes de bairros. Aqui existe presidentes de bairros, são como pequenas prefeituras de bairros. Eu me reuni com esses presidentes de bairro e eles me interrogaram o que nós poderíamos fazer. Eu então me disponibilizei juntamente com a igreja a fazermos culto ao ar livre. Claro que com toda a cautela, sabedoria, vendo até onde a gente podia ir, as nossas limitações diante da situação que estávamos passando, mas também não poderíamos estar trancados, né?
escalados. A igreja, Pois é, João, ela é porque eclésia. todos os templos, eles foram ordenados a serem fechados, né? Pelo menos durante as eleições. Então, como foi isso aí? Sim, está na lei da Bolívia, na lei das eleições. Em um dos seus artigos diz que as igrejas elas devem permanecer fechadas. Nós não fizemos culto dentro da igreja, mas já havia passado esse período das eleições, já não estava mais nas eleições. Então o que fizemos? Reuniões de oração e fizemos um culto na praça. Foi quando, como eu estava falando, me reuni com alguns prefeitos de bairro e eles se alegraram, se colocaram à disposição para reunir o povo. E foi algo assim maravilhoso, porque as pessoas se uniram, pessoas de religiões diferentes, pessoas de outras denominações. A gente não estava para divulgar o nome da igreja, a gente não estava para divulgar a placa da igreja, a gente estava para divulgar Jesus, a nossa esperança. Inclusive tivemos uma festa agora, recentemente, semana passada, tivemos uma semana de festa, fizemos cruzada evangelística, fizemos uma ação social, tivemos atenção médica, sorteio de cesta básica, alguns irmãos nos ajudaram, alguns irmãos nos apoiaram e fizemos esse trabalho. E o tema de todo esse projeto evangelístico foi Jesus, nossa esperança. Fomos influenciados pela situação que Bolívia ainda está passando, ainda não terminou. Os irmãos que estão orando por nós, continue orando, porque a peleja ainda continua. Mas acreditamos que a vitória Deus já nos entregou com a renúncia do então presidente. Eu acredito que foi uma grande vitória para a igreja. Já é resposta de orações. Resposta de oração. Ele mesmo declarava, estou falando aqui porque é de conhecimento de todos, ele declarava a oposição dele contra a igreja, ele se denominava ateu, e no seu discurso de renúncia, em um momento da sua fala, ele diz que um dos culpados da renúncia dele foi a igreja, as orações da igreja, porque a igreja estava fazendo orações contrárias. Nesse momento ele reconheceu a eficácia, ele reconheceu o poder que a igreja exerce, um poder espiritual, uma responsabilidade divina, como igreja do Senhor, como eclésia, como chamados para fora. E a igreja se uniu. E interessante foi, inclusive, os nossos amigos católicos, eles também se uniram com a gente, se uniram e proclamando Jesus. Vamos orar, vamos buscar Deus. Foi um momento de colheita. A gente aproveitou para semear a mensagem do Evangelho, e as pessoas estavam dando mais credibilidade do que em tempos passados. A festa foi bem tematizada, digamos assim. Jesus é a nossa esperança, certamente a nossa esperança. E pastor João Filho, eu acho que no decorrer da noite inteira até o amanhecer nós teríamos papo aqui para conversar, mas a gente precisa encerrar aqui nosso diálogo, a nossa conversa, aprendendo e conhecendo um pouco mais daquilo que tem sido feito nas missões e especificamente aqui neste momento em Bolívia. E também a gente sabe que as missões elas não se fazem só de orações, a gente precisa de contribuição financeira. Aí eu gostaria de saber de que maneira as pessoas que estão ouvindo aqui o nosso podcast podem contribuir, de que maneira eles podem ajudar e de que maneira eles podem conhecer também esse trabalho que está sendo desenvolvido aí em Bolívia e mais especificamente em Las Gramas. Bom, eles podem acompanhar os trabalhos que a gente está fazendo. Algumas coisas a gente publica. O motivo das publicações é tão somente incentivar pessoas a fazerem missões, a contribuírem, a orarem por missões.
e também tornar conhecido o que a gente vem fazendo para a glória de Deus. Pode se acompanhar através das minhas redes sociais. Eu tenho uma página no Facebook, Pastor João Filho, pr.João Filho. Você vai localizar minha página no Facebook. No Instagram João Filho, Pastor João Filho Oficial. E também existe as mídias sociais da igreja, que é no Facebook AD Las Gramas e no Instagram ADB Las Gramas. Aí você vai poder acompanhar alguns trabalhos que a gente tem feito aqui na Bolívia. Estamos muito felizes de ter feito esse momento tão especial, conversando, aprendendo um pouco mais sobre a Bolívia, sobre a tua história, João, que realmente tem nos inspirado, tem sido um testemunho de vida para todos nós, de empenho, para nós sabermos do que o Senhor é poderoso para fazer em nossas vidas. Nós nos alegramos ao sabermos que a obra tem prosperado aí, que o Senhor Jesus abençoe e saiba que tem uma igreja aqui que se importa, que quer saber como as coisas estão e que através, inclusive, desse trabalho a gente vai estar espalhando as informações. É isso aí. Pastor João Filho, foi um prazer conversar com você e eu queria que você fizesse os seus agradecimentos e também empretando a bênção apostólica aí. Em espanhol, peraí. É verdade, em espanhol. Eu gostaria de agradecer a vocês pela oportunidade, aos irmãos que estão nos acompanhando, que tiveram paciência de nos acompanhar até o momento. Para nós é uma alegria de poder desfrutar desse momento com vocês, de alguma forma poder compartilhar um pouco da nossa vida aqui na Bolívia. Queremos agradecer por essa oportunidade e rogamos as vossas orações, continue orando por nós. A gente sente o fortalecimento de Deus através das orações de vocês. A gente tem projetos e Deus tem nos dado outros projetos para que a gente venha avançar e alcançar mais vidas para o reino de Deus. Quando o Senhor Jesus ele ressuscitou, antes de assunto aos céus, ele reunido com os seus discípulos, ele falou para eles: foi-me dado toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E veja que coisa maravilhosa. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Nós estamos fazendo missões, estamos nos esforçando a cada dia para fazer discípulos, batizando pessoas, ensinando, preparando pessoas para servir no reino de Deus e tendo a garantia e também a confirmação de que o Senhor Jesus está conosco. Quando Jesus falou isso, às vezes a gente aplica em um contexto que não está no contexto que Jesus falou. Jesus falou: se vocês estão cumprindo a minha missão, a missão de ir, a missão de fazer, a missão de ensinar, eu estarei com vocês. É nesse contexto que Jesus está falando, é um contexto missionário, é um contexto da pregação, é um contexto do discipulado, do ensinamento que Jesus está falando, que estará conosco. Se nós estamos fazendo assim, Ele garante presença com cada um da gente. Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, cada um de vocês que está nos ouvindo, e queremos finalizar esse momento, essa conversa tão agradável, fazendo uma oração por todos vocês que estão nos acompanhando
em nome de Jesus. Antes da sua oração, só Pai segure um amado. pouquinho. Eu quero Sim. fazer menção aqui da missionária Brenda, a sua digníssima esposa, mandar as saudações a ela, as felicitações, e que Amém. Deus continue abençoando Amém. ela poderosamente. Amém? Prossiga. Amém. Estaremos direcionando, sim, as saudações a ela. Senhor, te agradecemos por este momento, por esta oportunidade de poder compartilhar, Senhor, alguma coisa referente à tua obra que está sendo feita aqui nesta nação, Bolívia. Pedimos a tua bênção, Senhor, sobre este povo, a tua grande misericórdia que seja manifestada a cada dia, alcançando vidas e edificando a tua igreja, levantando obreiros, pessoas que venham, Senhor, fazer a tua obra e o teu nome sendo glorificado. Apresentamos cada pessoa que está nos acompanhando. Senhor, pedimos a tua bênção, a tua graça, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Vocês querem aprender como é a bênção apostólica em espanhol? Exatamente. Isso, exatamente. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos nosotros, ahora y siempre. Amén. Amém. Amém.